Bem-vindo de volta ao nosso programa. É hora de nós refletirmos sobre o ambiente. Antes mesmo de nós passarmos a palavra e irmos conversar com o engenheiro Francisco Lopes dos Santos, vamos aqui mostrar em tela algumas imagens colhidas pelas nossas equipas, pela nossa câmara, que mostram necessariamente o cenário que se vive nas ruas, em várias outras zonas da nossa capital. Aqui, essas imagens mostram o perigo que nós vivemos quase todos os dias. E nós não damos conta. Não damos conta porque achamos que estamos a viver a situação normal, sem saber que estamos a poluir o ambiente. Por gentileza, dê-nos a imagem do lixo, por favor. Essa imagem, se for vista com os olhos necessários, nós teremos um ponto de reflexão. Essas imagens, veja aqui. Isto aqui é uma zona onde foi depositado lixo por muitos anos e criou essa montanha. Mas se notarmos o plástico e outros elementos não degradaram-se. Ficaram ali anos e anos e continuam. Vão se juntando com o solo e vão ficar mais anos. Porque este plástico, para destruir-se, demora séculos. E olha aqui a montanha. Quer dizer que essa zona é antiga. E essa montanha deve ter surgido fruto da deposição do lixo. E as pessoas já vão construindo sobre esse espaço. É que eu tenho estado a dizer, se calhar de forma muito exagerada, mas há uma verdade nisso. Não existe um espaço sequer na cidade de Luanda de 1 metro quadrado sem a presença de um plástico. É grave isso. É preocupante. Olha para isso. Nós depositamos o lixo em qualquer lugar, misto. Não nos importamos com o resultado. Isso é só lixo. Deposita aí. Daqui a 3 dias vai desaparecer. Só que não. Fica ali anos e anos, séculos e séculos. Nossos bisnetos, trisnetos vão encontrar isso que nós estamos a produzir hoje. Onde está o perigo? O que precisamos fazer para evitar o risco? Bom, hoje vamos falar um pouco do plástico, o perigo que representa na natureza e na vida dos seres, qual deve ser o melhor tratamento para estes. A mistura de resíduos se traduz numa ameaça? Que consequências podem advir do mau tratamento destes resíduos? A relação do homem à terra, qual é o impacto da ação humana sobre a natureza? Estas e outras são as questões que vamos colocar ao nosso engenheiro Francisco Lopes dos Santos, que vai ajudar-nos a compreender estes fenômenos e a saber qual é o perigo que nós vivemos. E depois nós vivemos numa zona em que está aí a pairar um conjunto de elementos no ar, sem sabermos quem são, porque nós também não fazemos pesquisas e quando fazemos ficam arquivadas. Está aqui. Depois, a terra começa a apagar, com ravinas e com outras coisas, porque nós não estamos a saber cuidar bem dela. Francisco Lopes dos Santos é o nosso convidado nesta manhã de segunda-feira para este tema. Você também é convidado a participar através do 928 39 24 51. Mais lá adiante, vai poder interagir conosco. Vamos então conversar com o nosso convidado. É um rosto conhecido do nosso programa e do nosso canal. Sempre esteve cá conosco para essas abordagens. Engenheiro, muito bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Sim, senhora, e obrigado uma vez mais pelo convite. É sempre um prazer tê-lo aqui, porque de si colhemos conhecimento e bastante aprendizado. Opa. Engenheiro, as imagens que nós mostramos é só um pingo daquilo que é o oceano que nós vivemos no que diz respeito à maneira como nós tratamos o nosso ambiente. Realmente é extremamente preocupante a maneira como nós temos à disposição dos nossos resíduos. Dizer que produção dos resíduos não é o problema. O problema é o tratamento que damos aos resíduos. Tudo que é resíduo, seja ele líquido, sólido, gasoso, é produto de algo que havia sido consumido.
onde é que está o segredo que outras sociedades têm, que possuem para se livrar da disposição dos resíduos? Está precisamente na transformação ou no aproveitamento desses resíduos. É importante que os resíduos sejam algo que façam parte da política do Estado. O tratamento adequado dos resíduos não se deve imputar simplesmente à população. É um assunto do Estado, é um assunto muito sério. E o Estado deve se direcionar às academias para a busca de soluções. Quando nós buscamos soluções práticas, técnicas, sem usarmos a ciência, isso cheira a empirismo. E o empirismo dá nisso. Hoje fazemos alguma coisa, mas fazemos-lo sem continuidade. Certo. É preciso compreendermos que os resíduos fazem parte de um ciclo que começa no consumo, tem que ir para o aproveitamento ou a transformação para voltar novamente ao consumo. Quando este ciclo é completo, ele gera emprego, gera oportunidades e o mesmo resíduo deixa de ser um elemento nocivo para passar a ser um elemento que faz parte da vida cotidiana das pessoas. Ora, se nós levarmos o resíduo para as ciências, nós vamos ver que a produção, os resíduos fazem parte daquilo que nós chamamos de saneamento básico. O saneamento básico, que no nosso ponto de vista da ciência diz que são políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a produção de resíduos forem levados dentro da ciência do saneamento básico, vamos ver que completa-se aquele ciclo que se chama ciclo do saneamento. E no ciclo do saneamento vamos ter os resíduos líquidos, os sólidos, os gasosos. Como é que o resíduo pode fazer parte da vida das pessoas? Como é que o resíduo pode se transformar em matéria-prima? Quando realmente esta cadeia é completada. O completamento desta cadeia não pode ser de forma empírica e aleatória. Tem que ser com base na ciência, porque ela deve ter continuidade. Essa ciência aqui não tem sido... Infelizmente, nós temos as nossas instituições escolares, académicas, têm a cadeira do ambiente, mas não têm estruturado precisamente aquilo que mais nos faz falta, que é o aproveitamento racional dos resíduos. Vamos ver. Dentro dos resíduos sólidos, temos, por exemplo, o plástico, que é a maior quantidade de resíduo que nós temos. O plástico não é um mal por si. Tudo que é plástico que nós temos era alguma matéria ou algum material que foi usado. Então é preciso que a gente vai fazer o estudo do plástico e procurar forma de ir buscar a indústria de transformação desse plástico novamente em alguma matéria. E na nossa vida, em tudo que nós usamos, entra plástico. Temos peças de plástico, temos utensílios domésticos de plástico. Enfim... Hoje em dia, mesmo as viaturas, a chaparia hoje em dia é maioritariamente plástica. Vidros de plástico para as residências e para as viaturas. Enfim, quer dizer, é importante que a gente faça um estudo do tipo de plástico que nós temos e como podemos trazer indústrias para o aproveitamento desse plástico. Engenheiro, o não aproveitamento destes resíduos pode representar um perigo para a vida? Por essa razão é que esses resíduos são por falta de valorização,
adequada, esses resíduos vão aparecer no sítio inadequado. E quando temos o período chuvoso, por exemplo, esses resíduos são acumulados nas nossas residências, né? Ou nas ruas, em qualquer sítio, e aleatoriamente vão parar ao mar. E as consequências estão ali, que os seres vivos habitantes do mar, confundindo o plástico como algum alimento, vão consumindo esses plásticos e eles vão sufocando. Vez após outra, nós às vezes vemos em sítios, por exemplo no mar, baleias e outros animais virem parar a costa. Por que eles vêm parar a costa? Muitas das vezes vêm em busca de oxigênio. Porque aparece no mar uma série de resíduos que vão consumindo determinada quantidade de oxigênio em determinado ponto, e ali então os mamíferos, os animais marinhos sentem-se sufocados e ficam desorientados e vão à busca de oxigênio. Outras vezes aparecem sufocados porque confundem qualquer substância de plástico com alguma alga ou algum alimento. E então, pronto, as consequências estão precisamente aí. O que é preciso então que a gente, que se faça? Primeiro temos que compreender o problema. Há uma grande ocupação dos espaços urbanos. A maior parte da população, não só em Angola, mas a população do mundo, está a emigrar das zonas rurais para as zonas urbanas. Então é importante que as academias estudem este fenómeno e comecem a procurar formas da mitigação dos efeitos colaterais desta imigração. Os efeitos colaterais desta imigração é precisamente a produção de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, com a contaminação dos solos, da água e do ar. E já que fala da contaminação, qual é o risco econômico que se pode viver se assim continuarmos? Bom, o primeiro grande risco é a saúde. Presença de resíduos, resíduos mal aproveitados, vai impactar diretamente na nossa qualidade de vida. E quanto mais doentes tivermos, menos tempo temos de participar na economia. Mais dinheiro o país vai ter que investir na aquisição de medicamentos, na construção de hospitais, mas com uma diminuição drástica de mão de obra produtiva. Lógico, temos problemas econômicos em primeira instância. A mortalidade, principalmente infantil, dispara. É só vermos que em determinados períodos aqui na nossa sociedade temos um índice de mortalidade, principalmente infantil, muito alta. E quando as crianças adoecem, né, por conta dessa desestruturação do saneamento, de um modo geral, ou aproveitamento dos resíduos, os pais acompanham os seus filhos aos hospitais. Ao acompanhar os seus filhos aos hospitais, lógico, têm menos tempo no setor produtivo. E as crianças também têm menos tempo nas escolas, dali então assimilam menos e vamos ter problemas no futuro. Portanto, podemos ter no futuro uma sociedade, uma geração que não tenha feito adequadamente o seu aproveitamento de aprendizado no período que devia, e então, na sua fase adulta, veja, vai ter dificuldade de se inserir na sociedade. E aí, então, vêm os problemas colaterais que nós podemos ir experimentando de outras sociedades, como a delinquência infantil, a prostituição e outros vários fenômenos. Engenheiro, fala-se muito nos últimos tempos das alterações climáticas e é uma realidade que o mundo, infelizmente, não escapa.
A África é um continente, entre aspas, poupado, mas também continua a viver os mesmos riscos. Nós aqui tivemos uma ação menos direta de agressão contra a natureza, mas o impacto não se deixa escapar. Podemos sempre viver o risco. Com esse tipo de cenário, se visitarmos países da África subsaariana, o cenário é quase idêntico. Há muito plástico, há muito resíduo ali presente. Estamos também a contribuir negativamente para as alterações climáticas. É afirmativo. Embora a África não tenha grandes tecnologias que fazem com que lancemos para o ambiente elementos tanto que participam diretamente nos raios ultravioleta. Não temos. Mas nós fazemos uma utilização menos racional dos recursos naturais. Veja que, por exemplo, vamos tirar mesmo exemplos práticos do nosso país. Devido à situação da pobreza, há determinadas áreas florestais que estão a ser devastadas. Portanto, há uma agressão grave na eliminação de árvores. Exato. Porque hoje o carvão é uma forma de subsistência de muitos povos. Também, com o crescimento populacional, há cada vez mais espaços, precisa-se cada vez mais espaço para a agricultura. Sim. Então, aí continua-se a se fazer o problema da devastação de zonas florestais. Portanto, diminuindo a quantidade de arborização, as árvores no mundo, é evidente que os efeitos começam a vir com o aquecimento global. O que é preciso que se faça é realmente aproveitar-se aquilo que nós já produzimos, que são os resíduos. Veja, por exemplo, eu gosto muito de tirar o exemplo dos resíduos fecais. Há muita população, há consumo de água, consumo de alimentos, então produzimos também muito esgoto. Exato. Se nós tivermos políticas bem direcionadas para o aproveitamento do esgoto, nós podemos diminuir a agressão ao ambiente. Como? Dos esgotos, podemos ir buscar os gases, não é? Para a produção do gás de cozinha, o gás butano, já dos esgotos. Dos esgotos podemos então, ao retirar esta matéria orgânica, aproveitar a própria água que pode ser depositada em determinadas bacias, de acordo com o esquema que se coisa, e infiltrar essa água no subsolo para fertilizar o solo, a fim de esta água subterrânea aparecer em determinadas zonas e poderem ser, portanto, alimentar a terra para a agricultura. Mas também dos esgotos podemos produzir carvão. Interessante. Exige muita tecnologia? A tecnologia já existe, nós só precisamos de ir à busca. Precisamos apenas de copiar. Ao invés de agredirmos o ambiente, de irmos à natureza, cortar árvores... Veja, se nós já conseguimos gás a partir dos esgotos, e principalmente os esgotos, os excretos animais, podemos ir buscar gás. A massa, podemos ir buscar o carvão, mas também com os esgotos, nós podemos produzir blocos para a construção civil. Blocos, inclusive? Inclusive, blocos para a construção civil, pode-se ir buscar. Com as mesmas características que o bloco de cimento? Ou alguma particularidade? Sim, porque o que é que nós produzimos do nosso organismo? Argila. O engenheiro está a querer dizer que se fizermos este aproveitamento, estaremos a reduzir também, consequentemente, a produção do clinker. Lógico. Veja. Pode ser mais econômico? É
é uma fábrica de transformação de matéria-prima para a indústria. O nosso organismo, o nosso corpo. Porque nós, para além dos gases que saem do nosso interior, nós também expelimos argila. Nós expelimos argila. Esta argila, quando bem aproveitada, então dá para a indústria transformadora criar matérias-primas. E também, a partir do nosso organismo, olha que hoje em dia, por exemplo, nós dissemos assim que a Ucrânia é um grande país que vende fertilizantes. Por quê? Porque na Ucrânia, e eu sou testemunha disso, existem instituições, não é, escolares, académicas, cuja temática é pensar na transformação dos resíduos humanos e ambientais. Pessoalmente, eu sou oriundo de uma instituição desse caráter, com esse perfil. O que falta para implementar aqui? Bom, nós só precisamos realmente, assim como foi dada atenção no período da pandemia, todas as atenções foram para a pandemia, e felizmente as consequências no país não foram tão drásticas, talvez por causa da atenção que o Estado teve. É preciso que o Estado assuma também para si a problemática do saneamento e estudarmos o saneamento na sua verticalidade. Engenheiro, antes de continuar nesta ideia, nós vamos mostrar algumas imagens que tivemos acesso, onde vai parar o lixo nas praias do nosso país, mas por agora vamos ainda olhar o cenário criado ali no Mercado 10 de Dezembro, o Mercado 10 de Dezembro aqui no Distrito Urbano de Benfica. Justamente os vendedores, depois da comercialização dos seus produtos, depositam o lixo em qualquer lugar e vê-se o cenário que nós estamos a ver nas imagens em direto do repórter Bem-vindo Manuel. São imagens que nos estão a chegar neste exato momento. O repórter Bem-vindo Manuel está ali no Mercado 10 de Dezembro e mostra-nos este triste cenário que se verifica ali todos os dias. E segundo o que nos chega, é que a recolha tem sido deficitária e compromete seriamente aquilo que é um ambiente sadio que se deve viver nos mercados onde são comercializados produtos alimentares. E esta é a nossa realidade, este é o nosso cenário, esta é a nossa Angola. Para ver aqui, está ali, por exemplo, uma senhora a varrer a zona onde ela vai montar a sua bancada e está justamente a poucos metros da lixeira. O que nós vemos é realmente assustador, não é? Porque ali depois são comercializados produtos para o nosso alimento. Engenheiro, falava da necessidade de haver compromisso sério do Estado para proteger, para garantir que o ambiente seja melhor cuidado. Mas a questão da educação do povo. Pois, essa problemática da educação, às vezes nós dissemos, não, temos que ensinar a criança a aprender e a fazer. Não. Eu tenho dito o contrário. Nós temos que educar o adulto. Porque são os adultos fazedores da sociedade, os transformadores da sociedade. Portanto, nós não estamos a fazer um aproveitamento racional dos nossos resíduos, transformá-los em recursos. Quem faz isso é o adulto. O adulto é que tem que se consciencializar e sentir que tem essa necessidade. Disse eu no começo que os nossos resíduos, tanto líquidos, sólidos e gasosos, são muito ricos, principalmente os resíduos sólidos, conforme vemos, são ricos. Nós o que é que vemos ali? Papel, inertes, restos de comida, e plástico, madeira, vidro. Tudo à mistura. Tudo misturado. Portanto, isto é matéria-prima para a indústria. Nós temos que trazer para nós a indústria transformadora
para aproveitarmos esta matéria-prima. Com isto também podemos vencer o desemprego ou reduzir? Opa, afirmativo. Porque quando nós trazermos para cá a indústria transformadora que consome este material que nós estamos a ver ali, vai ver que este resíduo será, digamos... Pode até tornar-se escasso. É isto. Portanto, este resíduo vai ser valorizado. E as pessoas vão ganhar dinheiro por recolherem o resíduo. E eu tenho uma prova, tenho um exemplo na Rússia, por exemplo. Na Rússia, sim. Enquanto nós éramos estudantes, olha que nós não desperdiçávamos nem vidro, nem papel. Porque enquanto as bolsas atrasavam, este material recolhido e guardado num sítio, um cantinho, serviam depois para a revenda e busca de alguns recursos que nos ajudavam na alimentação do dia a dia. E a gente via, por exemplo, na rua, uma série de catadores, principalmente mais velhos, aposentados, que procuravam aonde haviam resíduos. Bom, prometido é devido. Vamos ver de novo algumas imagens, porque hoje estamos a falar do ambiente. Essa semana toda vamos olhar para aspectos ambientais, como nós consumimos, os recursos que temos, como nós cuidamos do nosso espaço, né? Enfim, um tanto de coisas necessárias de serem abordadas. Essas imagens, já o dizia antes mesmo, que é uma gentileza da Ecoangola, são imagens que mostram um triste cenário que muitas praias de Angola observam, sobretudo sempre que chove. Depois da chuva, a imagem é essa. Veja só, tudo isto é plástico. Fez um tapete, criou ali um tapete, onde você pode inclusive boiar, fica ali em cima dos plásticos, né? Porque quando chove, todo aquele lixo que fica na vala de drenagem é levado para o oceano. Todo o lixo. E nós também insistimos em colocar o lixo na vala de drenagem, porque achamos que é o sítio ideal para o depósito. É um problema ecológico e de saúde pública, escreveu a Ecoangola na sua página oficial do YouTube, com um grande impacto econômico e social. O engenheiro Lopes dos Santos falou e muito bem disso. Tudo aqui já foi dito. Você tem voz, pode ligar para nós, 928 31... Não, 31 nada. 928 39 24 51. Eu não sei onde é que eu fui buscar o 31. 928 39 24 51. Ligue para nós, faça a sua pergunta, porque olha só, por favor, mostra o engenheiro. O engenheiro está lá, sentado, à espera que você faça a sua pergunta. O engenheiro vai mostrar lá para casa. Está ali o engenheiro, viu? Vai ver. Viu só? Pois, o engenheiro vai responder a sua pergunta. 928 39 24 51. Fale conosco. Vamos falar do ambiente, vamos falar da proteção do ambiente, vamos falar dos danos que nós estamos a causar no ambiente, vamos falar do efeito deste mal que estamos a fazer. E há uma pergunta importante que eu gostaria que os nossos telespectadores respondessem. Qual deve ser a solução? Parar de produzir o plástico? A aplicar uma tarifa, um preço acima do plástico quando vamos fazer compras, ou reaproveitar este plástico, sobretudo os sacos e bidões das águas engarrafadas que compramos? Qual deve ser a solução? Nos supermercados, nas lojas, temos que pagar um preço alto pelo saco? Assim vamos aprender? Ou vamos substituir esses sacos por sacos ecológicos, com os sacos de papelão craft, os de ráfia? Qual deve ser a solução? Anteriormente, quando um menino, eu me recordo que nossos pais, quando nos mandassem à padaria, davam-nos o pão, ou havia duas soluções. Ou nós tínhamos de levar o saco, o ecológico, um saco de pano, nós levávamos para a padaria e, olha, quero pão de 100. Colocavam lá, o pão era mais barato, né? Colocavam lá um tanto de pães e levavam para casa. Aquele saco era bem cuidado, tinha de ser lavado, conservado.
A outra solução era de chegarmos à padaria e davam-nos o pão num saco de papelão, que é o craft. Agora a pergunta que eu faço é, ficou mais caro a produção? Vamos responder essa pergunta. O engenheiro está aqui, ele entende melhor do assunto. Engenheiro, por favor, ficou mais cara a produção do papelão craft? Eu acho que a questão está mesmo na matéria-prima, né? Hoje ficou mais barato produzir sacos de plástico, porque os sacos de plástico são produzidos com resíduos de petróleo. E sabe que mesmo cá no nosso espaço, Angola, chegou uma altura que toda a atenção da economia foi virada para o petróleo. Desenvolveu-se a indústria do petróleo. E assim também aconteceu em muitos países do mundo. De formas que a indústria do plástico ficou mais barato e então passou-se a ser mais oneroso produzir outros utensílios com matérias tanto biodegradáveis. Mas pronto, aqui a questão é aproveitar aquilo que você tem e demais. Fazer um uso racional naquilo que você tem e demais. Vai ver que você vai poder então não lamentar por aquilo que tens demais, mas agradecer por teres muito plástico, porque vais transformar a tua indústria aproveitando o resíduo de plástico. Só isto. Interessante. Está o senhor Antônio Quissole. Bom dia. Bom dia, sim. Como está o senhor? Sim, tudo bem, sim. Muito bem. Qual é a sua participação no nosso programa? A pergunta do jornalista que fez, eu tenho a solução a responder. Faz favor. Sim. Deixamos de produzir o plástico. Acha que a solução é deixar de produzir o plástico? Deixar de produzir o plástico, só a única solução que podemos fazer com que não haja lixo de plástico. Deixar de produzir o plástico. Ok. Vamos mudar para outro sistema, ou sacos de pano, ou papel. Ou de papel. É a única solução. Ok, obrigado, senhor. Por quê? Sim, faz favor. A limpeza não se faz como deve ser dentro do nosso país. Não há limpeza, não há empresas de limpeza. Por mais que nós tentarmos fazer isso tudo, falar, dizer que vamos pôr os papéis, o plástico num sítio e depois fazer isso, nunca tem solução. Porque as empresas de limpeza não existem. Sabe que, senhor Antônio, existem, não produzem. Ao deixarmos de produzir o plástico, vamos levar muita gente para o desemprego. Alô? Sim, alô, sim? Eu disse, ao deixarmos de produzir o plástico, muita gente vai para o desemprego. Bem, com essas fábricas de plástico, temos que ter outra solução de substituir o plástico por essas fábricas, para que não haja desemprego. Ok. Obrigado pela participação. Bom dia para si. Obrigado. Thank you very much. Ligue para nós, 928 39 24 51. Dê também a sua sugestão, 928 39 24 51. Engenheiro, fica aqui a sugestão do senhor Antônio, deixar de produzir. Exato, o senhor Antônio Quissole diz que deixaríamos de produzir porque não estamos a dar conta do recado. E procuramos saber, vamos virar a nossa volta em países africanos. Falou há pouco tempo do Ruanda. O Ruanda realmente está a dar um grande passo portanto, nesta vertente ambiental. Não só a redução do plástico. Acontece que eu, felizmente, tive alguns colegas durante a minha formação que são do Ruanda. E eu sinto inveja desses colegas. Quando vejo bons relatórios a vir do Ruanda no que concerne ao aproveitamento dos resíduos, quer dizer, eu devo estar a procurar saber o que é que os meus colegas perguntam em relação a mim. Eu digo, sim senhores, meus colegas talvez estão a exercer uma grande atividade em função daquilo do aprendizado, não é? E quando eles vejam a nossa realidade, devem estar a procurar saber. Então, e o colega fulano, e Beltrano e Cicrano, o que é que estão a fazer nos seus países? Será que não têm a oportunidade de também aplicar aquilo que aprendemos?
Também tive colegas namibianos. Em função do funcionamento do saneamento básico e o aproveitamento dos resíduos, o namibiano está muito longe em relação a nós. Está muito mais avançado. Muito mais avançado. Engenheiro, está o senhor Caleb Dambe. Caleb, a partir do município de Viana, Luanda. Bom dia. Bom dia. Companheiro, está tudo bem? Está tudo bem. Olha, eu conheço Viana e sempre que vou para Viana fico preocupado, porque vejo sacos a sobrevoar, outros a criarem praticamente um tapete asfáltico. Me preocupa isso também. Corretamente. Uhum. Qual é a palavra que tem para esse nosso tema? Bem, quanto ao tema que temos, é muito pertinente. Baixe o volume do seu televisor, por favor. Baixe o volume do televisor, assim facilita a conversa. É, mano? Porque tenho registrado, né? Tenho registrado vários problemas, mas digo que a solução principal tem a ver com gestão. Porque se haver gestão, se haver gestão a nível dos resíduos, com certeza nós teremos alívio de certos problemas que nós temos registrado. Ok, senhor Caleb, estamos a gostar, sim, mas é importante que baixe o volume do seu televisor, porque isto dificulta-nos a comunicação. Agora. Correto. Já baixei. Obrigado. Ok. Conforme dizia, que, no entanto, a gestão faz muito bem, porque hoje conseguimos encontrar tanto lixo, conforme já vimos aí pelas imagens, tanto lixo está ao lado da água, está aos mares, muito bem. Nós sabemos que o ambiente faz bem para todo ser vivo, para as plantas, para o ser humano e para os peixes. Então, se termos bom princípio de gestão em vários aspectos, no entanto, nós vamos conseguir perceber que alguma coisa vai se reduzir. Já o outro ouvinte que me antecedeu, ela, no entanto, falou acerca de eliminar para deixar. Eu não acho que este é um ponto positivo, porque enquanto deixamos, haverá desprodução. No entanto, não vamos produzir para um sentido. O doutor está a falar algo muito importante, né? Porque algo utilizado pode voltar a ser reutilizado. Por quê? Porque será feito um outro elemento, no entanto, na sua reposição. Então, tenho a dizer que a gestão é o ponto principal para este aspecto e este tema que está a ser abordado. E é muito importante porque Angola ainda encontra-se em uma camada, não digo baixa, né, mas em falta de conhecimento de certos produtos que nós achamos muito importantes e conservantes também para o crescimento do nosso país. Muito obrigado, Sr. Caleb. Obrigado pela participação. Nós estamos bastante gratos e vamos imediatamente passar a palavra ao engenheiro Francisco Lopes dos Santos, já para as notas conclusivas e finais. Amanhã o telespectador pode voltar a ligar. Amanhã vamos abrir novamente a linha. O tema é semanal. Vamos amanhã ter um outro convidado, olhar a situação numa outra vertente. E hoje o engenheiro Francisco Lopes dos Santos já vai concluir, deu as pistas necessárias para mudarmos o quadro. Engenheiro, olhando para tudo que nós abordamos, qual haveria a ser então o desfecho do assunto por hoje? Bom, conforme dissemos que o assunto é muito sério e deve ser visto numa outra amplitude.
Portanto, essa problemática dos resíduos sólidos, mau aproveitamento, etc., etc., transcende a capacidade, digamos, da nossa população. Isto é um assunto de governo e seria mesmo da parte do governo a estruturação, tanto desta problemática. É preciso compreendermos que os resíduos sólidos fazem parte de um único pacote. Saneamento básico. Temos que compreender o que é saneamento básico. Qual é a nossa visão da influência do saneamento básico na nossa vida? É preciso que levemos, conforme repito, esta problemática para as academias. É preciso que haja formação de técnicos a nível superior para que possamos desenvolver cientificamente esta problemática. E depois, então, incentivarmos, a partir dos dados académicos científicos, portanto, a transformação da nossa indústria. É importante que tenhamos indústrias transformadoras com aproveitamento racional ou uso daquilo que é resíduo. O resíduo não é um mal de todos, não é mal de todo, repito, mas deve ser transformado em matéria-prima para potenciar a nossa indústria. Quando assim fizermos, vai ver que o ciclo do plástico será um, o ciclo do papel outro, o ciclo dos esgotos outro, e todos vão funcionar em cadeia, vão potenciar a indústria, vão dar mão de obra, temos muita mão de obra aí desocupada, e aí então estes mesmos resíduos vão fazer parte da economia do país. Se assim acontecer, portanto, os resultados virão então na nossa qualidade de vida, vamos ver os resultados positivos, portanto, no nosso estado de saúde da nossa própria sociedade. Portanto, é preciso ver isso. Não podemos fazer as coisas de um modo isolado. Meia dúzia de pessoas pensaram e estruturaram e fizeram. Não. É preciso engajar a sociedade. É um assunto vertical, de baixo a cima e de cima a baixo. E eu gostaria de dizer que a nossa população, no meio urbano e por aí, mesmo rural, já faz reuso de muitos resíduos. A garrafa PET, depois de ser utilizada na água, se nós formos por interior, vamos ver que as nossas mamães, as nossas tias, já, portanto, põem aí o óleo de palma. Pois. A quiçangua, o petróleo. Portanto, já se faz uso racional dos resíduos. Agora, precisamos é da indústria de pegar esse resíduo e transformar em matéria-prima. Só isso. Interessante. Obrigado, engenheiro. Até a próxima. Estimado Obrigado, telespectador, terminado este assunto, olha, deem-me aquela imagem, há uma imagem que esteve ali no ar. Deem-me a imagem, por favor. Olha, essa imagem aí. Essa fotografia é um caos. É o que eu dizia, não há 1 metro quadrado sequer sem a presença desses resíduos que devem ser aproveitados para transformar em matéria-prima. E quando assim não acontece, temos isto como lixo. Né? Nós somos tão ricos ao ponto de ter uma riqueza como lixo. Impressionante. Primeiro, se essas pessoas todas escolherem isso para vender às empresas que vão transformar, é dinheiro e essas pessoas vão ter mais um pouco de dinheiro e não teremos bastante lixo. É que nós temos a riqueza como lixo. É impressionante. O angolano, o africano, enfim, somos especiais demais. Essa é massa isso. É lombongo, é nzimbo, enfim. Mas nós temos isso como lixo. É uma pena. É uma pena. Soubermos aproveitar o que os nossos especialistas dizem, os ensinamentos que nos passam, nós sairíamos muito rapidamente da dependência do petróleo, porque nós temos isso como derivado de petróleo, mas não ligamos para isso. É como se fosse, não, o que nos interessa é o barril, isso aqui não é nada, vá para o lixo. Olha só, hoje em dia já não há ferro na rua, porque há agora aqueles miúdos que recolhem tudo, né? Vão pesar,
Os plásticos também, já aos poucos, vão tendo esse caminho. As garrafas de água, praticamente já não encontras num contentor de lixo. Devíamos também fazer o mesmo para os sacos. E assim vamos reduzir consideravelmente a presença destes elementos nos espaços que nós frequentamos e nos contentores de lixo. Bom,